Boa noite a todas e a todos. Emerson Freitas, estou aqui nessa live aqui pelo Facebook para falarmos um pouco sobre a efetivação do colegiado no Conselho Tutelar. Nós vamos aguardar um pouquinho aqui o pessoal começar a se conectar aí na live. Essa live eu convoquei todos os alunos de um curso que eu estou ministrando com esse tema. Nós estamos ministrando um curso, nesse momento agora dessa pandemia, a efetivação do colegiado no Conselho Tutelar. Então, se você já conseguiu se conectar aí, compartilhe essa live, convide o seu colegiado para participar dessa live, né? As pessoas já estão começando a chegar. Deixa eu acompanhar aqui pelo... Deixa eu ver aqui, o que fica mais fácil para eu acompanhar. Acredito que pelo computador, né? A Amanda Candeia já está aí, disse boa noite Amanda, boa noite Silvana Nascimento, né? Boa noite todos vocês que já estão conectados aí, todos os meus alunos e todos que acompanham o nosso trabalho também. O nosso objetivo aqui hoje é traçar, eu não digo metas, porque na verdade é algo que já deveria acontecer. Era algo que já deveria ser uma realidade em todos os conselhos tutelares de todo o Brasil. Né? O colegiado, acontece que muitas das vezes o colegiado ele é ignorado e as pessoas, os conselheiros tutelares, acabam tomando decisões em isolado. E isso não é bom, tanto para o conselho tutelar, tanto também para a criança ou adolescente que está tendo o seu direito violado. Não é? Por que o legislador pensou na figura do conselho tutelar sendo 5 representantes da sociedade, né? Para não ocorrer erros, né? Pode até ocorrer erros, mas para que possa errar menos. Uma atitude em isolado pode acarretar em algo muito trágico. Eu sempre digo o seguinte: todas as vezes que nos colocamos diante de uma mesa, diante de um grupo de pessoas para decidir, nós estamos decidindo entre vida e morte. Estamos decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Principalmente no âmbito da questão pública, no âmbito da sociedade. Por isso, uma atitude minha como conselheiro tutelar, ela pode salvar uma vida. Mas uma atitude errada minha como conselheiro tutelar pode também matar. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes não vai matar a pessoa fisicamente, mas vai acabar com o futuro dessa pessoa. Eu estava numa live, acredito, semana passada, hoje tivemos uma live, o meu amigo Roberto Almeida, acabamos de concluir uma live no Instagram. Eu estava com ele agora há pouco, estávamos falando ali sobre os direitos do Conselho Tutelar, e semana passada nós falamos sobre o acolhimento institucional. E estávamos falando justamente sobre isso, que uma atitude errada do conselheiro tutelar, ou até mesmo do colegiado do Conselho Tutelar, pode acarretar em traumas irreversíveis na vida de crianças e adolescentes. Né? O pessoal está entrando aí, né? A Dada Flores também, né? Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui está na... Deixa eu acompanhar aqui. Eu estou aqui com o meu notebook ligado também para acompanhar melhor. Andréa Reis, lá de Ibirité. Não, o André Reis, desculpa. É o André Reis. Isso. Lá da cidade de Ibirité. Eu estive com o André. Eu apliquei a prova, né? Eu participei lá do processo de escolha lá na cidade de Ibirité. Um abraço aí para o André Reis, um abraço também para o secretário municipal lá, o Elias Silva, né? Pastor Elias Silva, um grande abraço a você e a todos os conselheiros tutelares lá de Ibirité, não somente lá, mas de todo o Brasil. Nós estamos com um grupo aí muito legal, alguns conselheiros que estão participando desse grupo de estudo comigo não conseguirão assistir essa live hoje,
mas a live ela fica gravada no Facebook e posteriormente todos estarão acompanhando, né? A Grazi também acabou de entrar, né? Boa noite, Grazi. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando aí. E algo interessante, eu estou com um grupo com 85 entre conselheiros, a maioria conselheiros tutelares e também algum ou outro, de alguma forma, faz parte do sistema de garantia de crianças e adolescentes. E neste grupo nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, de todo o Sul em geral, né, da região Sul, região Sudeste do estado, muitos da região Sudeste, região Nordeste, temos também bastante conselheiros, como estão aqui, né, na live aqui, eu já consegui a Cidinha, né, Trindade, lá de Rio Grande, não, Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Temos o pessoal lá do Nordeste, o pessoal do Norte também, temos muitos conselheiros do Norte do país, e também do Centro-Oeste. Olha que coisa maravilhosa, em todas as regiões do Brasil, nós temos uma turma muito homogênea, em que temos representantes de cada parte do Brasil, isso é muito bom. Os conselheiros estão com sede de conhecimento, né? Estão com sede de aprender, né? Porque às vezes a gente erra. Há um versículo na Bíblia, para você que é cristão e para você que também não é cristão, a Bíblia também ela não serve só para aquele que é cristão, ela tem que ser muitos princípios também servem para ser aplicado na vida daquele que não é cristão. Tem um versículo que diz que erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E para o conselho tutelar, parafraseando no conselho tutelar, não é, o conselheiro ele erra por não conhecer o estatuto da criança e do adolescente, por não conhecer a lei, né? E nem o poder. Eu não estou aqui querendo comparar, né? Não quero aqui comparar Deus com nada. Deus é incomparável. Inclusive eu também, para quem não sabe, eu também sou pastor, né? Eu sou pastor batista há 15 anos e sou amante pela causa do direito da criança e do adolescente. Estamos aí nessa luta há alguns anos. Fui conselheiro tutelar, sou ex-conselheiro tutelar. Hoje nós estamos aí em todas as regiões do país fazendo capacitação, né? Eu sou consultor em direitos humanos de crianças e adolescentes. Estou me especializando, fiz uma especialização, estou terminando agora uma pós-graduação em direito da criança e do adolescente. E estamos aí aprendendo um pouco, cada dia mais, estamos nesse desafio aí de transformar, né? A vida de crianças e adolescentes. De que forma? Através de conselhos tutelares fortes, através de conselhos de direitos fortes, através de rede de atendimento forte. E para isso, eu preciso o quê? Que o conselho tutelar seja forte. E para ter um conselho tutelar forte, o conselheiro tutelar ele precisa trabalhar dentro da legalidade, ele precisa trabalhar dentro do colegiado. Mas vamos lá, eu quero falar como o título que nós falamos aí, né, demos aí para essa live, a efetivação do colegiado no conselho tutelar. E o que é efetivar? Aqueles que estão fazendo parte do curso comigo, tem uma apostila aí já, receberam uma apostila, e a apostila está muito bem detalhada, mas por que eu trouxe esse tema efetivação? Muitas pessoas falam, olha, eu estou trabalhando, eu estou eventuando, eu fui contratado, mas eu gostaria de ser efetivo. Efetivo é aquilo que não pode ser revogado, é aquilo que não pode acabar. Efetivo é aquilo de caráter permanente. Efetivar é você deixar estável. Efetivar é você efetuar de maneira plena. É tornar real. É trazer para a realidade, é trazer para o campo físico, né? Aquilo que existe apenas no papel. Isso é efetivar, é colocar em sua totalidade, é colocar em prática. E é isso que nós precisamos fazer.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, 30 anos, completamos agora em julho, 30 anos que a lei foi criada e 30 anos que precisamos dessa efetivação, né? O Conselho Tutelar ele precisa também ser efetivado juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente pode ver aí que a população em geral, muitas pessoas não sabem para que serve o Conselho Tutelar, as pessoas não sabem para que serve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós como conselheiros tutelares precisamos falar por que viemos, por que estamos aqui, por que estamos nessa instituição chamada Conselho Tutelar e por que zelamos de direitos de crianças e adolescentes e por que defendemos de unhas e dentes o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei maravilhosa, tem pessoas que colocam a culpa na lei, não é? O Brasil, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos outras leis que servem de vanguarda para o mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei maravilhosa, o problema é a aplicabilidade dessa lei. O que acontece no Brasil? Nós somos expert em fazer leis e quando chega no quesito efetivar a lei, nós somos falhos. Nós falhamos. Então nós precisamos efetivar não somente a lei, mas aquilo que é a nossa função. E já passou da hora do Conselho Tutelar exercer na sociedade o seu verdadeiro papel. O conselheiro tutelar, ele não é bicho-papão. O conselheiro tutelar, ele não existe para substituir os pais. O conselheiro tutelar, ele não existe para prestar serviço, não é? Ah, precisa de um adolescente viajar? Vai lá no conselho. Tem o carro lá do conselho tutelar. Não, o conselho tutelar não é um órgão prestador de serviço. O conselho tutelar, ele é um órgão que zela pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes e ponto final. É isso que precisamos. Precisamos voltar para a lei. Precisamos voltar para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisamos resgatar os princípios que estão contidos no ECA. Não podemos trabalhar de qualquer forma. Não podemos trabalhar de acordo com a cultura. Ah, Emerson, aqui no meu município sempre foi assim. Se sempre foi assim, está errado. Nós temos que trabalhar sempre de acordo com a lei. Mas vamos lá então, vamos falar um pouco dessa efetivação do Estatuto da Criança e Adolescente usando a própria lei, usando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu amo a definição que está no Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange a definição do Conselho Tutelar. Está lá no artigo 131. O que o artigo 131 diz, nos traz como definição do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nessa lei. Então, o que eu aprendo com isso? O que eu tenho que aprender? Eu sei, você também sabe, você que é conselheiro tutelar, você que atua em algum outro órgão, né, do sistema de garantia de direito de criança e adolescente, ao 136, lá estão as atribuições do Conselho Tutelar. Sim, estão, e tem outras atribuições que não estão ali. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Mas o artigo 131, ele precisa ser o meu referencial. Porque o artigo 131, ele vai dar a definição do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer. Já está tudo aqui. Olha que coisa maravilhosa. O Conselho Tutelar, primeiro começa falando, né, que o Conselho Tutelar, a instituição Conselho Tutelar, o órgão Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é um órgão permanente. Ele não pode ser revogado, ele não pode ser extinto, né? Uma vez criado, ele não pode ser revogado. Ah, o prefeito falou, não, nós vamos cortar agora algumas despesas, vamos acabar com o Conselho Tutelar. Não, ele é um órgão permanente, ele é autônomo, né? E a autonomia, nós vamos falar um pouquinho dessa autonomia aqui.
no que tange as decisões do seu colegiado. Nós vamos falar sobre isso aqui. Não jurisdicional, o conselho tutelar não se mistura ao judiciário. O conselho tutelar ele não está ligado, vinculado ao judiciário, não. E muito menos subordinado a ele, né? Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes. E aqui está outra situação importante, definidos nesta lei. Que lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá, vamos destrinchar cada ponto agora desse 131, levando em consideração o colegiado do Conselho Tutelar, né? Agora, vamos falar mais um pouquinho, antes de eu destrinchar isso aqui, vamos falar um pouquinho o que muitas pessoas não entendem. O Conselho Tutelar não é uma pessoa solitária trabalhando lá na sede do Conselho. Isso não é conselho. São 5 deliberando, decidindo, aplicando medidas, né? Reunindo a todo momento pode acontecer as reuniões de colegiado do Conselho Tutelar e deve acontecer. Assim que os fatos, a justiça de fato, os casos forem chegando ao Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, juntamente com o seu colegiado, eles vão tomar as devidas medidas, vão aplicar as medidas, vão deliberar, vão decidir de maneira conjunta. Certo? Então vamos lá. O que é esse órgão? Quando aqui diz que o Conselho Tutelar é um órgão, ou seja, é uma instituição que tem um encargo de aplicar uma legislação. E esse órgão, que não é um conselheiro, e sim os 5, ele é essa instituição que vai aplicar uma legislação. O conselheiro tutelar também na sua reunião de colegiada, não adianta você falar, eu acho isso, você acha isso? Não, vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente ver o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz. A Cidinha Trindade acabou de colocar a palavra aqui, ó, deliberar. Você precisa deliberar de acordo não com a sua vontade, não com a sua cultura, não com a sua religião, não com a forma que você pensa, mas com a forma que a lei diz. Nós só vamos deixar de fazer alguma coisa em função da lei. Então, o órgão, a instituição, ela está encarregada de aplicar, fazer justiça social para crianças e adolescentes, aplicando a legislação específica que temos no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o órgão Conselho Tutelar, ele existe para isso. O conselheiro deliberando sozinho, o conselheiro decidindo sozinho, o conselheiro atuando sozinho, não é o órgão. O órgão para existir são quem? São os 5 decidindo em conjunto. E esse órgão, ele é permanente. O que quer dizer? Nós falamos que ele não pode ser extinto, né? Uma vez criado. Mas essa palavra permanente, quando a gente aplica ela ao colegiado, olha que questão interessante, né? Eu coloquei isso na apostila, né? Esse é um curso, a efetivação do colegiado do Conselho Tutelar. Se depois você quiser, nessa época agora, né, que tá todo mundo em casa, eu estou ministrando uma turma, mas eu também posso ministrar uma turma exclusivamente para o seu município, para o seu colegiado. Depois, no final, eu vou falar de que forma a gente pode fazer isso, não é? O que essa palavra permanente pode ser aplicado no colegiado? Porque nós estamos agora aplicando o artigo 131, que é a definição do Conselho Tutelar, dentro do conceito colegiado, né? Dentro do conceito, a efetivação do colegiado no Conselho Tutelar. Essa palavra permanente, ela se enquadra o quê? Que o colegiado deve acontecer a todo momento. O Conselho Tutelar, se ele é um colegiado, esse colegiado ele vai acontecer a todo momento. Inclusive, existem conselhos tutelares que reúnem uma vez por semana em reuniões deliberativas. Uma vez por semana, reuniões ordinárias. É muito legal isso.
é muito bacana. Inclusive, alguns municípios, o conselho, além da escala de sobreaviso, coloca lá tal dia tem a reunião do conselho tutelar, né? É uma reunião fechada, mas ele diz que essa reunião está acontecendo. É muito legal, é muito bacana. Porém, há assuntos que você vai levar, né? Vocês vão discutir numa reunião ordinária, numa reunião ali toda semana, que você vai realizar essa atuação ali de uma maneira deliberativa, ordinária. Mas a deliberação do conselho tutelar, ela deve acontecer a todo momento. Você não precisa, é só na reunião, um exemplo. A minha ordinária no meu conselho é uma vez por semana, toda sexta-feira, só um exemplo. Eu não estou atuando mais como conselheiro tutelar. Hoje eu estou na retaguarda. Eu sou consultor em direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas, um exemplo, eu sou o conselheiro tutelar. E nós reunimos toda sexta-feira para deliberar. Então, quando acontece algo, não, você só pode deliberar na sexta-feira, não. E outra coisa também, tem que ter um livro, tem que fazer uma ata. Você pode criar um formulário. Você pode criar um formulário avulso ali de uma deliberação, naquele momento ali, não precisa, o livro ata não está na minha mão, nós não vamos deliberar. Não, faça uma folha avulso. Não tem problema, a deliberação, exemplo, nesse momento agora dessa pandemia, de repente aconteceu uma violação, violação, né, ou ameaça de violação dos direitos da criança e adolescente, você precisa aplicar uma medida de proteção, e você, como um conselheiro tutelar, sabe, você não vai aplicar essa medida de proteção sozinho, você vai deliberar com o seu colegiado. Mas é um momento que eu não consigo reunir com o meu colegiado gente. Hoje, todo conselho tutelar tem um grupo de WhatsApp. O que você pode fazer? Vocês podem promover ali essa reunião, né? Mas nem todo mundo está no momento ali no WhatsApp. Liga, fulano, vamos entrar agora no grupo do WhatsApp, vamos discutir essa questão, né? Este fato agora, né? E vamos tomar uma decisão. Depois, no final, todo mundo coloca o seu parecer, aí depois você pode fazer um print daquela tela com a decisão de todo mundo ali, com o parecer de todo mundo, e depois ali você pode até imprimir aquele print ali e colocar como um documento, serve como um documento para o conselho tutelar. Foi uma decisão, hoje é simples, hoje você pode fazer uma reunião aonde, qualquer lugar que você estiver, inclusive até de uma maneira virtual, através hoje dos aplicativos, né? Tem o WhatsApp, tem como chama aquele outro? É Telegram? Se eu não me engano, acho que é Telegram. Né? Você pode criar um grupo ali também sem problemas. Então hoje não há desculpa para falar assim, a gente não consegue reunir em colegiado. O colegiado ele pode acontecer e deve acontecer. Precisa aplicar uma medida de proteção, não aplica essa medida sozinho. Né? O ideal é que esteja, né, no momento ali todo mundo no conselho para decidir de uma maneira calma, mas se precisa, né, as violações acontecem numa velocidade muito grande e há situação que não pode esperar, vamos deliberar até mesmo pelo aplicativo. Olha que coisa maravilhosa, vamos usar a modernidade, né, a tecnologia, a palavra é essa, né, a tecnologia ao nosso favor. Né? O André Reis aqui, bem lembrado. Hoje temos um aplicativo chamado Zoom, que você consegue fazer uma reunião ali, você pode discutir, ter essa reunião de colegiado ali de uma maneira virtual. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então hoje não há desculpa para não deliberar. Hoje não há desculpa, não tem mais esse negócio de você falar assim, não, hoje eu tomei essa decisão sozinho porque a responsabilidade é minha, porque o caso é meu. Não existe caso seu. Conselho tutelar não é caso de ninguém. Não é problema meu, o problema é nosso. Eu já vi quando eu era conselheiro tutelar, um conselheiro, uma conselheira falando para esse caso é seu, se vira com esse caso. Gente, não existe isso. Não é? Nós somos um colegiado, temos que trabalhar em conjunto. Não é? E temos que trabalhar em conjunto e dentro o quê? Dentro daquilo que o ECA nos preconiza, diz que nós temos que trabalhar. Então, o Conselho Tutelar ele é esse órgão permanente, né? Então, se ele é um órgão permanente, não pode ser dissolvido, ele também, essa palavra permanente quer dizer que ele pode acontecer, a reunião do colegiado pode acontecer a qualquer momento.
né? Não quer dizer que você tem que estar lá na sede do conselho 24 horas. Hoje nós estamos tendo muita distorção com essa pandemia. Existem conselheiros realizando rondas, né? E até com megafone. Eu vi um vídeo aí na internet, conselheiro com megafone. Atenção, crianças, atenção, adolescente, vamos espalhando aí. Não pode ter aglomeração. Gente, isso não é trabalho do conselho tutelar. O problema é que o conselho tutelar que faz aquilo que não é sua atribuição, ele não tem tempo para realizar aquilo que é sua atribuição e muito menos tempo para realizar as suas reuniões de colegiado. O conselheiro tutelar, eu acho que ele perde muito tempo secando gelo, tentando desentortar banana, fazendo aquilo que ele não deve fazer e não sobra tempo para ele fazer aquilo que ele deve. Não é verdade? Então precisamos voltar, mergulhar, não é? Ao fundo no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que possamos realizar com maestria, realizar com nobreza a função que foi confiada a nós pela sociedade, né? A função de zelarmos pelo direito, pelo cumprimento, aliás, do direito de crianças e adolescentes. Então o conselho tutelar ele é permanente. E vamos aqui, dentro dessa definição, o Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que dá autonomia, né? Autonomia é um órgão autônomo, ele é um órgão permanente e autônomo. Agora eu faço o que eu quero, a gente vai trabalhar a hora que quer, né? O conselho tutelar, tem gente que fala, ele é um cargo de confiança, ele é um agente honorífico. Não, o conselho tutelar hoje, ele é um servidor público, porque hoje existe lei específica que diz que deve, até mesmo no Estatuto da Criança e Adolescente, que ele deve receber, tem direitos sociais, e ele presta um serviço público relevante. Então ele é um servidor público. Nós não vamos discutir essa questão aqui hoje. Então, sendo um servidor público, ele presta conta, porque alguém paga ele. A prefeitura paga, né? Então ele precisa prestar contas ao órgão público que o está remunerando, que é a prefeitura, né? Tem lugar que tem registro de ponto, né? Digital de ponto, outros é assinatura, outras questões, não é? Então tem gente que fala assim, não, nós decidimos trabalhar desta forma. Não existe isso. Eu vejo o seguinte, que hoje no Brasil existem conselheiros tutelares que ganham muito pouco. Um salário mínimo é muito pouco para um órgão que é relevante, não é? O Estatuto da Criança e Adolescente diz que é um serviço público relevante. Como que é um serviço público relevante e ganha um salário mínimo? E se é um serviço público relevante, ele deveria ter um salário à altura, deveria ganhar muito bem, não é? Deveria e também trabalhar, né? Trabalhar bastante, deliberando os 5 conselheiros tutelares ali dentro, à medida do possível, dentro ali da sede do conselho, mas tendo uma remuneração à altura. O problema é que muitas leis municipais estão exigindo uma carga horária, né, a todo colegiado do conselho tutelar de uma maneira bem rígida e pagando um mísero salário mínimo. Gente, conselheiro tutelar no que tange a defesa do direito da criança e do adolescente, aqui está o juiz, aqui está o promotor e o conselho tutelar está aqui, Cada um tem o seu papel dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselho tutelar ele exerce uma função muito importante para ganhar o que ganha. Em muitos municípios, claro, tem exceções. Alguns municípios aí remuneram muito bem os seus conselheiros, mas a maioria, a esmagadora maioria dos conselheiros tutelares no Brasil recebe um salário mínimo. E o que eu tenho visto? Muita cobrança. Muita cobrança. Agora, como que um pai de família, uma mãe de família, vai conseguir ter dedicação exclusiva ao conselho tutelar se o município está disponibilizando apenas um salário mínimo? Não tem como, não é? Então nós temos que rever. Eu acho que é uma mão de duas vias. Eu acredito que
O conselheiro tutelar ele pode fazer mais, deve fazer mais, ele tem que atuar dentro da legalidade, ele tem que ir um pouco além, mas também o legislador deixou bem claro que o conselho tutelar é um órgão relevante para a sociedade. Então, se é um órgão relevante para a sociedade, os prefeitos, né, precisam enxergar o conselho tutelar na categoria que ele está de um órgão relevante e extinguir esse salário mínimo. Misericórdia, um salário mínimo para o conselheiro tutelar é ofensa, gente. É ofender, né? É dizer que a infância e a adolescência não interessa para o município, porque o órgão que está à frente da zeladoria dos direitos da criança e adolescente receber um salário mínimo, isso não existe. Então precisamos ter isso em mente, né? O conselho tutelar ele é autônomo, não. O conselho tutelar também não é aquilo, eu não vou fazer o que eu quero, não é a minha casa, que eu faço o que eu quero. Né? Até na nossa casa tem regras. Até na nossa casa tem regras. A gente vê que às vezes o marido quer fazer uma coisa, a esposa quer fazer outra, não é? E não consegue, porque cada um tem uma mentalidade, não é assim? Então o conselho tutelar não é terra de... Aqui cada um manda num pedacinho, não. Certo? Então a autonomia do conselho tutelar é no que tange as decisões, as deliberações do seu colegiado. Ok? Então, temos que observar essas questões. Né? E estou observando aqui também, né, na live aqui, a participação aqui, o secretário, eu falei aqui no começo, né, o pastor Elias Silva, participando aqui, o secretário de Desenvolvimento Social lá do município de Ibirité. Um forte abraço, meu amigo. Que Jesus te abençoe tremendamente aí, o pastor Elias. E todos vocês que estão acompanhando, né? Eu não vou conseguir aqui agora, no finalzinho, vou ver se eu consigo mandar um abraço aí para todo mundo, né? Mas é dessa forma, né? O conselheiro tutelar ele precisa ser valorizado, porque um conselheiro tutelar que não é valorizado, ele perde a motivação também. Não é assim? Então você é autônomo não para fazer o que quer. Tem gente que fala, não, aqui ninguém manda no conselho tutelar. Quem que manda no conselho tutelar? A lei. Se você está agindo dentro da legalidade, e a lei ela começa de cima para baixo. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Existe a lei municipal, e agora há pouco eu estava conversando com meu amigo, né, o professor Roberto Almeida, lá de Santa Catarina. Nós temos uma parceria muito bacana, estamos trabalhando aí num projeto de lives aí toda quinta-feira, às 19 horas, no Instagram. Semana que vem vai ser no meu Instagram. Quinta-feira, 19 horas, vamos falar sobre violência contra crianças e adolescentes. Tá? Nós estávamos falando justamente sobre essa questão, que a resolução, exemplo, do CONANDA. As resoluções do CONANDA, elas também servem para nortear. Tem coisas que não estavam bem claras no Estatuto da Criança e Adolescente e também não estão claras na lei municipal. As resoluções do CONANDA, sim, servem para dar norte. O problema é o seguinte, que às vezes as pessoas distorcem. Quando é ao meu favor, a resolução serve. Quando é contra mim, a resolução não serve. Então precisamos observar toda a legislação e as normas também. A resolução do CONANDA também serve para nortear aquilo que não está escrito no estatuto, né, ou não está bem claro, que não está explícito, e aquilo também que não está explícito na lei municipal, não é isso? E muito menos regimento interno. Outra coisa também que eu acho uma aberração. Você foi eleito, né? Na verdade a palavra não é eleito, não é eleição, é processo de escolha. Então você foi escolhido conselheiro tutelar e você tomou posse no dia 10 de janeiro. Você já reuniu com seu colegiado e vocês já realizaram, já idealizaram, já redigiram o regimento interno do conselho tutelar. Ah não, Emerson, tem um regimento interno aqui de 1900 e borrachinha? A gente usa esse regimento ainda está em uso. Gente, mudou o conselho, muda o regimento interno. Vocês precisam redigir um novo regimento interno de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei municipal e também as recomendações do CONANDA, né, as resoluções, e
dentro desse regimento interno. É claro, aí eu já vejo aberração, né? Tem gente que cria um regimento interno e fala, não, aqui nós vamos colocando que o conselheiro, cada um vai trabalhar um dia e não sei o quê. Não, você não vai fazer aquilo que você quer no regimento interno. Você vai fazer a leitura da lei da maneira correta dentro do regimento interno, e esse regimento interno ele é enviado para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem municípios que é CMDCA, tem municípios que é CONDICA, e o CMDCA ele irá apreciar, né? E vai sugerir algumas alterações, aí o conselho faz as alterações, e aí publica esse regimento interno, envia a cópia novamente com as alterações, né, depois de aprovado, para o próprio CMDCA, para o Ministério Público e também para o juiz da infância e da juventude, né, da infância e da adolescência. Então, nós precisamos, né, nos apoderar daquilo. Ah, mas isso dá trabalho, isso dá muito trabalho, eu não vou fazer. Aí está o X da questão. Ninguém nunca fez isso, fez regimento interno. Ninguém aqui nunca fez reunião de colegiado do Conselho Tutelar. Sabe por quê? Porque nós estamos correndo atrás de fazer aquilo que não é nossa atribuição, estamos deixando de fazer aquilo que é atribuição. Ser conselheiro tutelar é estar dentro do colegiado, é estar dentro de um colegiado efetivo, certo? De um colegiado a qual é conciso, que delibera em conjunto. São pessoas que decidem, né? Essa história, eu vou conversar com o presidente do Conselho Tutelar, o presidente do Conselho Tutelar que vai tomar a decisão. Gente, não existe isso. Essa figura do presidente do Conselho Tutelar ou coordenador foi criado por leis municipais. Algumas leis municipais chamam de presidente e outras leis municipais chamam de coordenador. Mas o legislador, as pessoas, aqueles que criaram, que estudaram, né, que fizeram a lei do Estatuto da Criança e Adolescente, os legisladores, aqueles que fazem as leis, né, esses doutores, eles pensaram em um grupo de pessoas formado por 5 conselheiros de igual poder, de igual decisão. Eles não pensaram que tem que ter um para mandar, um para decidir. Não. Se tivesse isso, sabe o que deveria acontecer? Deveria de ter, no processo de escolha, escolhesse os 5 conselheiros tutelares, né? E um fosse o presidente. O mais bem votado vai ser o presidente. Vai ganhar mais, ele vai mandar nos demais. Mas isso não existe. Então essa figura do presidente ou do coordenador do Conselho Tutelar foi criado, né, por leis municipais, por vontade de legisladores municipais, porque infelizmente no Brasil nós temos o péssimo hábito de não trabalhar em grupo, de não trabalharmos em colegiado, né? Nós temos esse péssimo hábito de querer, né, da mesma forma, né? Vamos um pouquinho para a história. O povo de Israel, na época dos reis, antes da época dos reis existia a época dos juízes. O povo de Israel, Deus era uma teocracia. Tinha um juiz que julgava algumas causas, mas não tinha um rei. E o povo de Israel queria um rei, pediu um rei, e Deus permitiu, né? E ali tomou o trono, né? Saul, e a gente sabe tudo que aconteceu, né? Toda a atrapalhada que aconteceu depois do período dos reis, né? Veio Davi, veio Salomão e veio vários reis que fizeram uma atrapalhada atrás da outra em Israel. Então, as pessoas querem alguém para mandar. As pessoas não têm iniciativa, e conselheiro tutelar ele tem que ser de iniciativa e conjunto. Vamos lá, não existe o eu, não existe o meu, existe o nós e o nosso. Não é? No colegiado do Conselho Tutelar, nós, o que você acha? O que você acha? Eu acho isso, mas agora vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos que lembrar que nós somos autônomos, né? As nossas decisões elas só podem ser revertidas, né, pelo juiz. Olha que coisa, né?
É muita responsabilidade para eu deliberar sozinho. Eu não posso bater no peito, chamar a responsabilidade para mim. Não, a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo está ali para deliberar. A responsabilidade não tem que ser apenas de um conselheiro. A responsabilidade é de todas, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, lá no artigo 136, né, que diz das suas atribuições, diz lá assim, no caput do artigo, na cabeça lá do artigo, são atribuições do Conselho Tutelar. E não fala atribuições do conselheiro tutelar. Então temos que trazer essa realidade, temos que resgatar, temos que efetivar o colegiado no Conselho Tutelar, porque senão estão passando aí 30 anos e o Conselho Tutelar ainda não aconteceu de uma maneira plena. Ele não é um órgão ainda relevante para a sociedade. Ele é um órgão faz tudo. Nem ele sabe o que é a atribuição dele, ele faz tudo. Existe uma palavra tal do recâmbio, leva o menino para cá, leva a criança para cá, leva o adolescente para lá. É o faz tudo. Né? Precisa de dar um remédio para uma criança, o médico falou que alguém tem que assinar, vai lá o conselho assinar. Precisa de uma assinatura na escola para fazer a matrícula, vai lá o conselheiro assinar para fazer a matrícula. Ah, a mãe está com problema de indisciplina em casa, leva a criança no conselho tutelar para o conselho tutelar fazer o papel de bicho-papão, dar um susto. Ato indisciplinar dentro da escola, não é? Chama o conselho tutelar, porque o conselho tutelar aqui vai fazer uma fila de alunos e ele vai repreender, ele vai ameaçar cada um, não é? Que está ali no ato de indisciplina. Acontece algum ato infracional, aquilo que é um crime para um adulta, para um maior de 18 anos, né, praticado por criança ou por adolescente, é ato infracional. Aí o que acontece? Quando essa questão precisa o quê? Chamar um responsável, o pai, alguém da família, né, para responder por aquele adolescente ali. Se é criança, o Conselho Tutelar é chamado para aplicar as medidas de proteção. Agora, se é adolescente, tem que ser encaminhado a quem? Né? Tem que ser acionado quem? O pai, a mãe, alguém da família, o responsável, uma pessoa por ele indicado, artigo 107 do Estatuto da Criança e Adolescente. Mas o que acontece? As polícias, o delegado, insistem em o quê? Chamar o conselheiro tutelar para ficar lá, olhando para a cara do adolescente que cometeu o ato infracional. Eu já vi conselheiro tutelar levar adolescente que cometeu o ato infracional para sua casa. Olha que aberração. Então, são conselheiros tutelares que não conhecem a sua verdadeira atribuição, que não têm coragem de trabalhar em colegiado. Gente, vocês em colegiado, um vai blindar o outro. O colegiado... Deu um pique aí, né? Voltamos. Voltamos. Acredito que nós voltamos. Deixa eu ver aqui. Alguém dá um joinha aí pra mim. Acho que voltamos, né? Acho que voltamos aqui. Deixa eu ver no meu computador aqui. Tinha dado um pico aqui na internet, né? Opa, acho que voltamos sim. Estamos ao vivo novamente, né? Infelizmente, o serviço de internet no Brasil ainda não é o melhor. Tem muita gente usando, fazendo lives, né? Outros capacitadores estão fazendo lives, né? Em outras perfis, né? De Facebook, de Instagram. E uma pessoa virou para mim esses dias e falou assim, olha, mas são tantas informações que a gente está tendo nessa época agora de pandemia, que a gente não sabe o que seguir. A gente não sabe o que fazer. Né? A gente é tanta coisa, tanta informação ao mesmo tempo, que tá difícil acompanhar. Tá difícil acompanhar. Esse negócio de ser conselheiro tutelar é mais difícil que eu pensava. Existe dedicação, sim, mas é possível, sim. Por quê? Tem um paradigma, algo que sempre foi feito errado, veio de uma maneira torta, né? Não tem aquela expressão, pau que nasce torto,
Eu digo o seguinte, pau que nasce torto só se endireita, né, quando encontra a legalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, se você encontrar a legalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai conseguir consertar o Conselho Tutelar. Dá trabalho? Também existem, eu não sou contra, eu acho que eu sou até favorável. Alguns conselheiros tutelares, representantes, né, da infância e da adolescência, se candidataram ao cargo de vereador ou vice-prefeito, prefeito, não vejo complicação nenhuma disso. Eu nunca fui candidato, não sou candidato, não sou filiado a partido algum, a minha missão é outra, né? Eu tenho uma missão de zelar pelo cumprimento de direitos de criança e adolescente, e hoje estou aqui dessa maneira aqui na retaguarda, ajudando conselheiros tutelares, e tenho uma missão também como ministério, né? Sou ministro do Evangelho, mas eu não tenho essa missão, né? Essa missão de estar no legislativo ou estar no executivo. Por isso eu não sou candidato. Mas se você tem esse desejo, que você o faça, mas que não use o Conselho Tutelar como trampolim político. Aí o que acontece? Chega uma pessoa no Conselho Tutelar, né, você acaba fazendo tudo para agradar aquela pessoa. O problema é que quando você é conselheiro tutelar e você age de acordo com a legalidade, você vai desagradar muita gente. E infelizmente, né, você pode desagradar até mesmo o legislador, né, vereadores, você pode desagradar até mesmo o poder executivo, que é o próprio prefeito. Há situações que você vai ter, né? O artigo 98 diz que uma medida de proteção ela precisa ser aplicada, né, por ação ou omissão dos pais, dos responsáveis, em razão da própria conduta, mas também diz em ação ou omissão da sociedade ou do próprio poder público. Então o Conselho Tutelar muitas vezes ele vai aplicar, né, uma medida de proteção, ele vai deliberar sobre algo que não vai agradar o próprio prefeito, o próprio secretário de educação, o próprio secretário de assistência social, o próprio secretário de saúde, certo? Então, o que você tem que ter em mente? Eu estou com uma missão, eu não posso deixar a minha missão de lado. Eu tenho uma missão a cumprir, né? E a minha missão é essa, é de ser zelador, é de ser um órgão permanente autônomo. E se eu sou autônomo nas minhas decisões, eu não tomo a minha decisão baseado na política. A minha autonomia me reporta ao Estatuto da Criança e do Adolescente, me reporta ao meu colegiado. E aqui também diz que é um órgão não jurisdicional, né? Não jurisdicional. Ou seja, o colegiado do Conselho Tutelar não delibera demandas ou conflitos de interesses. Não adianta você querer, o pai não está dando pensão, tem problema lá com visita, não está respeitando a questão do dia. Gente, demanda do judiciário é do judiciário. O Conselho Tutelar não é órgão jurisdicional. Ele não atua em conflito de interesses, tá certo? Então, essas demandas elas têm que ser encaminhadas. Você pode orientar a pessoa, mas você não vai, né? Como diz, enfiar o seu nariz onde você não é chamado. Muitas vezes, até o próprio juiz, de repente, são muitas demandas, ele vai achar até legal você, de repente, achar um jeitinho ali e resolver aquilo sem chegar na mão dele. Ou então, o que vai acontecer? A maioria dos juízes são pessoas sérias, ele vai até mesmo, não te dar uma advertência, você vai ser advertido, vai ser chamado a atenção em fazer algo que não cabe você fazer. Certo? Então, cada um precisa estar dentro da sua legalidade. Inclusive, o finalzinho da definição, né, do artigo 131 diz que zelador, ele é um zelador do cumprimento de direitos de criança e adolescente, né? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nesta lei. Você precisa estar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro que há situações que não vão estar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas questões, por exemplo, estupro de vulnerável.
vai estar lá no Código Penal, né? Ali quando diz o que é estupro de vulnerável. Né? Mas a sua ação vai estar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o pulo do gato, né? A questão chave, o ponto chave do Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange a atribuição do colegiado, do Conselho Tutelar, está aqui: zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Zelar pelo cumprimento não é efetivar o direito, não é prestar o serviço, é você fazer com que aquele que tem que o fazer, o faça, aquele que tem que cumprir, que o cumpra. Isso é sim ser um zelador de direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi para isso que você foi escolhido pela sociedade. Eu já vi tantas pessoas, mas para que serve esse conselho tutelar? Não serve para nada, ele não faz nada, o conselho não faz nada. O conselho tutelar, ele existe para isso, para zelar. Alguém tem que zelar pelo cumprimento dos direitos, alguém da sociedade, algum representante da sociedade. O conselho tutelar, ele zela pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nessa lei. Ponto. Então, o conselheiro tutelar, o colegiado do conselho tutelar é um zelador do cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, né? O colegiado, portanto, zela, ele cuida não de crianças, ele não é cuidador de crianças. Eu já vi até leis municipais que trazem aí que eu tenho comigo que muitas pessoas que já trabalharam com criança e adolescente não conhecem da lei. Eu tenho comigo que para ser conselheiro tutelar, ele deve conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Se ele nunca trabalhou, né, diretamente cuidando de crianças, eu não acredito que isso seja critério, mas infelizmente tem alguns municípios que trazem isso como critério. Eu, pessoalmente, não concordo, né? Alguns capacitadores concordam, respeito. Eu, por exemplo, não concordo. Eu acredito que a pessoa tem que ser apaixonada pela causa. Eu sou apaixonado pela causa, eu nunca cuidei de criança, assim, trabalhei assim, com projetos, né? Ainda tenho projeto, eu tenho um projeto chamado Champions Club, né, na cidade de Zacarias, aqui no interior de São Paulo, numa escola. Nós temos um projeto lá de futsal, a qual eu ministro ali, escolinha de futebol de salão todos os domingos. Agora está parado por causa dessa pandemia, né, na cidade também, que é uma pequena cidade, 2.000 e poucos habitantes aqui no interior de São Paulo, a qual eu também sou pastor de uma igreja batista, né? Mas isso não me qualifica a ser um conselheiro tutelar. O que me qualifica a ser um conselheiro tutelar é eu conhecer a lei, conhecer a causa, ser apaixonado por essa causa, né? E ser esse representante da sociedade, ser escolhido para a sociedade para tal. Então, eu preciso voltar, né, para efetivar essa efetivação, né? Eu preciso voltar ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não dá autoridade para o conselheiro tutelar, né? O conselho tutelar, todas as vezes que vai ter uma atribuição, fala o conselho tutelar e não o conselheiro tutelar. Todas as vezes que há uma atribuição ou uma ação do conselho tutelar, vai aparecer a palavra o conselho tutelar e não o conselheiro tutelar. 736, como eu falei, são atribuições do conselho tutelar e assim por diante. Né? Então, eu preciso voltar ao princípio. O princípio é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu te desafio, né, você conselheiro tutelar, a cumprir com a sua função de uma maneira nobre e pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, para quem não sabe também, eu também, de vez em quando, eu faço algumas poesias. Né? E eu fiz uma poesia, que inclusive está na apostila desse curso, sobre o colegiado do tutelar. E eu vou tentar aqui declamar essa poesia, né? E depois aí eu vou tentar ler, tentar responder alguma coisa aqui que... Tá bom? Vamos lá, essa poesia é de minha autoria.
tá bom? O colegiado do Conselho Tutelar. Conselho amigo, que tem o direito a zelar. O ECA sempre contigo, Conselho Tutelar. O colegiado é a autoridade para uma deliberação aplicar. Decidem na legalidade para a ameaça e a violação afastar. O conselheiro atuante observa sua atribuição na legalidade constante, sempre com o ECA na mão. Quando um direito é violado, seja de criança ou adolescente, decidem no seu colegiado deliberação e aplicação eminente. Aplicar medidas de proteção é o caminho indicado. O artigo 101 à disposição, mas nunca sem o seu colegiado. Mas se existe conselheiro que o colegiado não quer respeitar, será tido como desordeiro, que do conselho deverá se afastar. Com o ECA na mão, dentro da legalidade de suas atribuições, com amor e dedicação, sempre afastará as violações. Portanto, o colegiado será sempre a resposta para um conselho tutelar competente. Quando as ameaças e violações baterem à porta, esse órgão estará sempre atuante e presente. Parabéns para você, conselheiro tutelar. Parabéns para você que atua no seu colegiado, que atua de maneira efetiva. Essa poesia é uma homenagem a você, conselheiro tutelar de todo o Brasil. Tá bom? Bom, já estamos aqui quase 1 hora de live, né? Deixa eu tentar aqui observar um pouco aqui os comentários, né? Temos vários comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui rolar aqui as... Deixa eu aqui na câmera aqui, porque tá... A Cidinha Trindade, ela falou, tudo é conselho tutelar, e conselho tutelar é o quebra-galho em momentos ruins, porque quando é bom, o conselho não ganha nenhum mérito, é verdade, né? Quando tudo dá errado, o culpado é o conselho tutelar. Agora, quando tudo dá certo, né? O culpado, não vem para o conselho tutelar. O Cidinha costuma dizer que o conselho tutelar é igual um juiz, um árbitro de futebol. Quando ele erra, ele é apedrejado, a mãe dele é xingada, não é assim? O juiz não presta, não vale nada. Agora, quando o árbitro não aparece, quando ele apita bem, né? Ali dentro ali, da lei também, que é tem a lei ali do futebol, tem as regras do futebol, que é a lei, por isso que ele é chamado, ele é o árbitro, ele é chamado de juiz, ninguém dá parabéns para ele, dificilmente, né? Então é dessa forma mesmo, infelizmente, né? Infelizmente tem todas essas questões, né? Teve muita gente aqui, eu não vou conseguir, deixa eu tentar rolar aqui para muita participação, né? O Carlão Lopes, né? Também participou com a gente aqui, muita gente, meu Deus do céu. Eu não sei se eu consigo falar o nome de todo mundo, né? Silvana Nascimento, a Amanda, a Dada Flores, né? O André Reis, a Grazi, a Cindia Trindade, o André, deixa eu ver quem mais aqui, a Selma, né, participou aqui, Maria Gerôncio, né, o meu amigo Carlão Lopes Silva, deixa eu ver alguém mais aqui, a mulher mais linda do mundo, a minha esposa, né, Ana Lúcia Freitas, a Lourdes Costa, Amanda Candeia, não sei se eu já falei, deixa eu ver mais quem aqui que participou, né? Alzira, Sula Brito, o meu amigo Elias Silva, né?
o secretário lá da cidade de Birité. Para quem não sabe, eu também sou mineiro, eu sou da cidade de Belo Horizonte, sempre é uma alegria quando eu estou com meus amigos mineiros, né? É uma alegria muito grande, né? O pastor Elias Silva, ele é secretário de desenvolvimento social da cidade de Imbirité. Um forte abraço, né? A ele e a todos os conselheiros lá da cidade da minha querida Ibirité, e não somente eles, mas também a todas a cidade do Brasil. Nós estamos aqui com o grupo Sala de Aula, nós temos nesse grupo Sala de Aula 85 pessoas participando, né? E essa live aqui faz parte desse curso, né? Eu fui impulsionado a fazer essa live através desse curso que nós estamos ministrando para a gente conversar de uma maneira assim, ao vivo, né? A Lourdes Costa fala assim: Emerson Freitas, sou conselheira há 9 anos e estou por mais 4 anos. Sempre ouvi dizer isto: o que fazer para mudar? Você já ouviu aquela expressão, Lourdes? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Você precisa ser uma quebradora, quebrar paradigmas, né? Você precisa ser a mudança. Se você não mudar, a mudança acontece em nós. Se eu mudar a minha postura, se eu mudar o meu modo de agir, se eu tentar influenciar pessoas, hoje mesmo eu compartilhei no meu canal do YouTube, né, mais um vídeo. A internet, eu acho que é muita gente em casa usando, tá algo complicado, né? Eu compartilhei um vídeo com o título 4 atitudes para a efetivação do colegiado do Conselho Tutelar. Existem 4 atitudes que nós precisamos tomar. E a primeira atitude começa comigo, a minha mudança. Não adianta eu falar assim: eu mudei, eu quero, mas ninguém quer, vamos continuar. Não, eu tenho que insistir, eu tenho que persistir, né? Porque senão eu não vou conseguir efetivar aquilo e cumprir a minha missão para o qual eu fui chamado, né? Opa, aqui o Elias Silva, mais uma vez, estamos juntos, né? A Rosilene Costa, concordo com a amiga Cidinha, né? A Ana Carolina, né? Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. A Michele Regina, né? A Michele Regina lá de Francisco Morato, né? A internet tá ruim mesmo, viu, Michele? Infelizmente. A Michele, eu mando um abraço a todos os conselheiros, as conselheiras e conselheiros tutelares lá da cidade de Francisco Morato. Eu estive com eles lá durante 3 dias intensivos, 24 horas de capacitação. Foi tremendo, foi maravilhoso estar com vocês aí. Tá bom, Michele? Um forte abraço a todos vocês aí da minha querida Francisco Morato, lá da Grande São Paulo, né? Aqui da Grande São Paulo. Falou lá, tem gente do Brasil todo, né? Mas é aqui da Grande São Paulo. Aqui, assim, eu tô no interior. Para quem não sabe, hoje eu moro numa cidade chamada Buritama, no interior de São Paulo. Está entre Araçatuba e São José do Rio Preto. É uma cidade de uns 20 mil habitantes. A nossa linda Buritama, onde o rio Tietê é limpo. Por incrível que pareça, nós nos banhamos à margem do rio Tietê. Aqui tem prainha, tem tudo, né? A margem do rio Tietê. Depois você entra aí na internet aí e veja a cidade de Buritama, né? Cidinha Trindade novamente, aqui eu já falei, o André. Alzira Prado, um forte abraço, né? A Amanda já falei. A Natália Costa. A Roseli, aqui ela também fala, né, Roseli Costa, a transferência de responsabilidade, tudo chama o conselho tutelar. Eu costumo dizer, né, tem aquele programa de humor que tinha aquele humorista, que era o Severino, o quebra-galho, né? O conselho tutelar é assim, tudo chama o quebra-galho, tudo chama o Severino, não é isso? A Osete Ribeiro, né? Todo mundo aí. Maria, deixa eu ver quem mais aqui, né? Que eu já li. Cristiane Moreira. Helenice Palácios também está conosco. Bom, aqui tem o André Reis, aqui fala: e se a pessoa entrou no conselho e
e quer ser candidato a vereador, então não está voltando em defender as crianças e adolescentes. Como eu falei, eu não tenho nada contra você ser candidato a conselho tutelar, só que eu não posso usar o conselho tutelar como um comitê político. Né? Eu tenho que saber separar as coisas, né? É legítimo. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso, sobre essa questão, quais os direitos que o conselheiro tem, se ele pode ser, se ele tem que continuar recebendo o salário, se não, eu vou gravar. Então, se você não me segue, vou aproveitar a brecha aqui no YouTube, youtube.c/Emerson Freitas 1. Vai lá, eu tenho bastante vídeos, estou postando bastante vídeos sobre a efetivação, sobre o colegiado do Conselho Tutelar, e vou postar vídeo toda semana. Eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, desse o joinha lá para nos ajudar. Né? Também estou no Instagram, me siga no Instagram. Toda semana eu estou tendo uma live com o professor Roberto Almeida, meu amigo lá de Santa Catarina, né? Um abraço para ele novamente. E também participei, um abraço também para o meu amigo Marcelo Nascimento. Participei de uma live incrível com o Marcelo Nascimento, foi muito bom. A live que ia durar 1 hora, nós fizemos 2 lives, né? Que no Instagram é assim, vence 1 hora, encerra, aí encerramos aquela live, começamos uma outra live. Meu amigo professor Marcelo Nascimento, alguém que eu admiro muito, né? Não só ele também, como outros grandes amigos que eu tenho nesse meio, né? Um abraço também para o meu amigo Lauro Trindade, né? Lauro Trindade também é uma referência entre nós, é um amigo que eu tenho. Luciano Bertiarte também, né? Reinaldo Balbino, aqui eu já falei do meu amigo Roberto Almeida, né? Bom, é ruim a gente falar nome assim, porque a gente acaba esquecendo, sendo injusto com alguns, mas tem também, aqui na minha região também, o meu amigo Sérgio Calisto, né? Um forte abraço para ele também. Né? E entre, enfim, outros aqui no estado de São Paulo e por todo esse Brasil afora, vários capacitadores, pessoas também muito capazes que estão aí nessa luta. Né? Então você pode me seguir também no Instagram, tem a minha fanpage no Facebook, Emerson Freitas /Projeto Viver, e o meu perfil pessoal. Eu gostaria que você solicitasse amizade, que com todo carinho eu vou te aceitar, tá bom? Eu vou te aceitar como amigo e principalmente no meu perfil pessoal eu sempre coloco muitas coisas. E temos mais de 10 grupos de WhatsApp, né? Aí que nós temos trabalhado, né? O Viver Conselho Tutelar. Tá certo? Bom, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver aqui mais alguém que... Tem uma pergunta aqui do André Reis. O colegiado pode definir em relação do administrativo daquele conselho, tipo, o administrativo fazer registro das denúncias e atendimento de telefone, né? Essa questão aí do André Reis, do administrativo, das pessoas que estão a serviço do Conselho Tutelar, é algo muito melindroso. Por quê? Um atendimento seco, vamos dizer assim, o primeiro um atendimento assim, de atender um telefone, até que tudo bem, mas de repente parte ali para uma questão ali mais, vamos dizer assim, sigilosa. Como que o administrativo, a pessoa vai ter aquela liberdade de passar aquilo para o administrativo, e também aquela questão, existem muitos conselheiros tutelares que não são, vamos dizer assim, não digo, deu uma pausa aí, voltou de novo, né? Acho que voltou. Voltou de novo aí. Ednilson Brum, né? Um abraço. Isildinha Góes, né? Ó, o André de novo aí. O colegiado pode definir em relação do administrativo do conselho. Ó, o administrativo do conselho, esse administrativo que eu estou entendendo, são as pessoas, os funcionários da prefeitura que estão à disposição do conselho tutelar. O administrativo, ele não está ali para ser fiscal do CMDCA, ser fiscal do prefeito, não.
ele está ali e o colegiado do Conselho Tutelar vamos dizer assim, entre aspas, é quem vai ditar as ordens. Ele não está ali, eu já vi cada aberração, eu já vi alguém colocar dentro do Conselho Tutelar uma pessoa que era tipo o chefe do conselho, alguém que trabalhava ali de uma maneira administrativa, mas era o chefe do Conselho Tutelar. Isso não existe. Então o administrativo do Conselho Tutelar, ele está ali a serviço do Conselho. E isso tem que ficar bem claro, a serviço do colegiado do Conselho Tutelar. Certo? Então ele está ali para ser um facilitador do trabalho. Né? O momento ali que estão ali numa reunião colegiada, tocou o telefone, né? Ele vai atender, ele vai passar as ligações, ele vai filtrar as ligações. Ele está ali para ser um facilitador do trabalho, não está ali para fiscalizar o trabalho do Conselho Tutelar. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro, né? O errado não é só aquele que quer trabalhar fora da legalidade, não. O errado é aquele que também é condizente àquela situação, né? Aquele que é conivente àquela situação. Tá certo? Você tem que trabalhar dentro da legalidade. Né? Você tem que puxar o pessoal para dentro da legalidade. Né? A Sandra Emer Bastos, né? O sobrenome dela é bonito, né? Emer é parte do meu nome, né? Emerson, muito bonito seu sobrenome, viu, o Sandra? Bom, tem muitas perguntas aqui. A live, estão perguntando aqui, né? A Cristina Moreira está perguntando se a live vai permanecer. Sim, encerrando aqui, a live vai estar aqui no Facebook, você pode compartilhar, mandar para o seu colegiado, né? Etc e tal, né? A Silvana Vieira, Rosilene Costa, né? Eu não sei se foi a Silvana ou a Amanda, teve um colegiado aí que se reuniram o colegiado para assistir essa live, né? Que coisa maravilhosa, que coisa bacana, né? A Amanda está insistindo, como fazer? Calma, Amanda, eu não vou conseguir, já estamos encerrando a live aqui, eu não vou conseguir falar legalmente para você agora todos os trâmites, né? Mas se o conselheiro tutelar ele se recusa a atuar dentro da legalidade, aí você precisa, né? Primeiro, você precisa estudar a sua lei municipal. Veja o que diz a sua lei municipal sobre isso. Se a sua lei municipal não fala nada, dentro da resolução do CONANDA, que vai nortear tanto o Estatuto da Criança e Adolescente como as leis municipais, é o norte, não é lei, mas no quesito, ele norteia, né? Vai nortear ações não só do município, como do Conselho Tutelar também. Né? Aí dentro disso aí você vai conseguir, né, tomar de uma maneira legal todas as providências legais, tá bom? Mas depois a gente fala sobre isso aí, não preocupa com isso agora, no final a gente fala sobre isso aí, tá bom? Eu vou gravar, eu vou postar um vídeo exclusivamente falando sobre isso aí, porque o tempo já venceu, né? Já são 10 horas e 15 minutos, né? 10 horas e 12 minutos aqui, 15 no relógio, não sei o que tá certo, né? Mas pode ficar tranquila, Amanda, até o final você vai ter, ela tá no grupo do curso, né? Até no final ela vai ter toda a resposta disso aí. E para você que quer essa resposta também, ainda essa semana, né? Se eu conseguir, eu vou postar essa resposta aí no vídeo do nosso canal do YouTube, né? Eu compartilho o nosso canal, compartilho os nossos vídeos, né? O nosso canal, apesar de eu ter criado esse canal há algum tempo, agora que nós estamos alavancando esse canal, e eu preciso muito chegar, né, a 1000 inscritos, então eu te peço a sua ajuda, né? Já estamos chegando a quase 300, né, com impulsionamento aí de muita gente ajudando, então me ajude aí se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe, né? Ah, bom, a Roseli Costa está dizendo aqui, maravilhosa essa live, né? Mas tá bom, eu agradeço todas vocês, a gente tem que falar todas primeiro, que a maioria é mulher, né? Os homens que me desculpem, né? E a todos vocês, tá bom? Foi muito bom. Nesse momento, se você pode, né? Se você pode,
evitar o máximo de ficar saindo, de ficar tendo contato com pessoas, né? Vamos evitar aí a proliferação também desse vírus, né? É um momento também tenso, certo? Vamos atuar em colegiado para a gente errar menos, tá bom? E assim, o desejo do meu coração, a minha oração também, é para que você seja abençoado, para que você seja um canal de bênção para as pessoas, para que você seja realmente um instrumento a qual irá gerar mudança concreta, né, na infância, e mudança concreta na adolescência de todos aí no seu município, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Depois eu vou ver se eu consigo baixar também essa live e disponibilizar também no canal do YouTube, tá bom? Eu vou tentar fazer isso também, mas eu não vou apagar a live não, nós vamos publicar essa live, a live vai ficar aí à disposição. O Facebook tem essa vantagem em cima do Instagram, que o Facebook não apaga as lives, né? As lives ficam aí. Então, eu não vou apagar a live vai ficar aí para aquele que quiser acompanhar, tá bom? Você que nos acompanhou, um forte abraço. Você que é meu aluno lá no curso, né? Estamos aí com o curso Efetivação do Colegiado Conselho Tutelar. Se você perdeu essa primeira turma, né? Nós vamos trabalhar, depois eu vou mostrar aí como que nós vamos trabalhar outras turmas. Se você quiser turma exclusiva, nós vamos trabalhar no sistema de mentoria. Se você quiser uma turma exclusiva com o seu colegiado, conversa aí com o gestor no seu município, conversa aí também com o seu colegiado, que a gente pode fazer nesse momento agora um trabalho, né, um trabalho específico para o colegiado, né, aí na sua cidade, tá bom? E no mais, que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua família, nesse momento tão triste, tão difícil que estamos vivendo, nesse momento de tantas indefinição, né? Eu vou deixar aqui uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, que no mais ele fará. Entrega o seu coração ao Senhor, entrega as suas dúvidas. O Conselho Tutelar, ele está, de certa forma, também na linha de frente. Ele está na linha de frente da zeladoria pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E que muitos conselheiros tutelares estão trabalhando com medo, com receio. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus guarde a sua casa, a sua família, que Deus abençoe as crianças, os adolescentes do nosso Brasil, certo? Que Deus abençoe o seu município, né? Que essa praga, né, chamada coronavírus não venha atingir, todo mundo fala de pico, né, da pandemia, que Deus guarde o nosso Brasil, que esse pico não aconteça em nosso Brasil. Essa é a nossa oração, essa é a nossa fé, tá bom? A minha oração é que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te proteja, né? Sua casa, sua família, no seu trabalho, no seu colegiado, e que você se entenda, né? Eu preciso respeitar o outro, mesmo na discordância, certo? Eu preciso respeitar o outro, eu não tenho que criar inimizade, falar, eu estou com a razão. Não, é com calma, é devagar, é com amor. Com amor nós vamos construir, com amor dentro do conselho tutelar. Se você é conselheiro tutelar, ser conselheiro tutelar, eu costumo dizer que é um ato de amor, é um ato de amor à causa da defensoria do direito da criança e do adolescente. Então, você já é conselheiro tutelar. Então, se você é conselheiro tutelar, coloque o seu amor em prática, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado a todos os alunos que já assistiram, a todos os conselheiros tutelares de toda a parte do Brasil, a você que não é conselheiro tutelar também, que atua, de certa forma, no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, ou se você é simpatizante também pela causa e acompanhou essa live, um forte abraço. Você que é meu aluno do curso, né? Você que está fazendo parte aí do Viver Curso, dessa primeira turma sobre a efetivação do colegiado Conselho Tutelar. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais. Vamos encerrar. Tudo de bom, Deus abençoe.